Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 25 de janeiro de 2024 e o título é Novos Hábitos. Há alguns anos escrevi sobre a dificuldade de nos livrarmos de determinados hábitos que não fazem mais sentido em nossas vidas. O título do texto é Hábitos e está entre os primeiros do blog. No texto, eu dissertava sobre a tentativa de mudar certas rotinas e atitudes automatizadas e desnecessárias. Naquele momento, eu passava por mudanças e buscava novos caminhos e formas de me situar nessa nova jornada. Hoje quero falar sobre o outro lado, que também apresenta suas peculiaridades e dificuldades. Como implementar hábitos que possam trazer uma condição de vida melhor? Hábitos que nos proporcionem mais equilíbrio e harmonia em todos os setores da vida? Bem, este é meu atual desafio. Escrevi recentemente sobre o diário positivo que tenho feito, registrando todas as conquistas diárias, sejam elas pequenas, como não esquecer de tomar uma vitamina, ou maiores, como superar algum tipo de insegurança. Tenho me esforçado por manter saudável minha alimentação física e mental. O processo tem sido longo e lento, porém produtivo e gratificante. Há alimentos que eu dizia que não gostava, mas acabei descobrindo o quanto são deliciosos. Salada, por exemplo, comia porque sabia ser saudável, mas achava a coisa mais sem graça do mundo. Hoje é um dos meus pratos favoritos e quanto mais colorido e variado, melhor. Acredito que meu paladar fosse um pouco infantil. A persistência em educar o paladar e a forma de experimentar os alimentos tem produzido resultados positivos e surpreendentes. O aprendizado tem sido constante, tanto na descoberta de novos sabores quanto no desenvolvimento de habilidades ao prepará-los. Esse novo caminho tem sido leve e prazeroso, pois o autocuidado traz uma sensação de plenitude e alegria. Cada conquista é uma dádiva, um carinho na autoestima e um passo a mais na busca pela paz interior. Não é um caminho constante e retilíneo. Há os altos e baixos, como em tudo. Dias de preguiça, recaídas, retrocessos, mas mesmo assim, sigo avançando. E a cada dia os avanços se tornam maiores que os desafios, que os desvios. O que importa mesmo é não parar, manter o foco e seguir, respeitando o processo e o próprio tempo. Cada conquista é louvável e deve ser comemorada, e os pequenos deslizes não devem ser supervalorizados. Nem sempre conseguiremos cumprir 100% das metas, e está tudo bem. Isso diz respeito tanto aos hábitos que precisamos mudar e deixar para trás, quanto aos que queremos incluir em nossas vidas. Algumas coisas podem ser ressignificadas e adquirirem um novo sentido. Então, segue o baile e a gente vai dançando e escolhendo o repertório. O que importa é ser leve e levar a vida com mais alegria. E aí, aqui no texto eu deixei o link do texto desse hábitos, né, que eu tinha escrito. E eu vou colocar também na descrição. Então, realmente, quando eu escrevi o outro texto, eu falava de hábitos que eu precisava modificar, né? Deixar para trás, que não fazia mais sentido. E então eu precisava começar a fazer algumas mudanças e largar de lado esses hábitos. E aí, nesse texto, eu já falo de adquirir, né, novos hábitos que hoje fazem mais sentido pela rotina, pelo tipo de vida que eu escolhi e pelas escolhas que eu fiz, assim, com respeito também de uma certa forma, trabalhar, né, o amor próprio, a autoestima, coisas que eu sei que fazem bem. E principalmente essa questão da alimentação, realmente, eu não gostava, eu falo da salada, né? Eu não gostava, eu comia, mas é aquela coisa, como porque é saudável. Hoje eu já
gosto muito. Sabe quando você come com gosto mesmo, com prazer, que é aquilo que você acha saboroso. E isso, assim, a gente vai mudando realmente algumas coisas, né? A gente vai mudando o paladar. E quando eu falo do paladar ser meio infantil, por quê? É aquela coisa de gostar muito de tranqueirada, sabe? Assim, e então, não gostar de fruta, eu comia pouca fruta, hoje eu já gosto bastante de fruta, gosto bastante de salada. Então, assim, foi uma mudança bem grande, de uma certa forma, nessa questão alimentar. Né? Eu era uma formigona, assim, adorava doce, e hoje em dia é bem raro eu comer açúcar, principalmente açúcar refinado. Eu gosto, né? Eu gosto de bolo, mas aí já uso um açúcar mais saudável, né? Eu gosto de usar açúcar de coco, né? Que eu já falei aqui outras vezes, mas e não é um açúcar que adoça, né? Que é super doce como, né? O açúcar refinado. Então essas coisas esses hábitos que eu fui mudando, a gente vai vendo o quanto isso vai trazendo de benefício, né? Para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. E também ir mudando a forma de ver também a vida, né? Então, assim, por exemplo, eu não gostava de cozinhar. Mas aí depois, quando você começa a mudar esses hábitos, e aí você é, vê que algumas coisas você precisa preparar, que você não vai achar com facilidade. Você começa a dar valor àquele momento, inclusive da preparação do alimento para você mesmo, ou para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor, e trazer aquela energia, né? E aquele alimento mais saudável para todo mundo, para a sua vida. E isso vai mudando, inclusive muda o humor, muda a disposição, vai mudando tudo na nossa vida. E além do alimento, né, para o físico, outras mudanças que eu fiz também é a questão de alimentar, né, o emocional, alimentar a alma, o espiritual. Então, comecei a adquirir muitos cursos voltados, né, mais à área holística, que eu gosto bastante, me interesso. Então, gosto de ler muito. Então, um dos hábitos também que eu já tinha, eu trago desde da adolescência, mas que foi diminuindo com o tempo, porque a gente, por um período assim, eu ainda assistia filme, assistia televisão, assistia série. Hoje, raramente também, porque quando eu tenho um tempinho entre os meus cursos, trabalho e tudo, eu prefiro ler, sentar e ler um livro. E muitas vezes, assim, ler 2 livros, né? Assim, não ficar lendo, assim, ao mesmo tempo que eu digo assim, em alguns momentos eu ter 2 livros ao mesmo tempo para ler. Em alguns momentos, por exemplo, à noite, antes de deitar, eu leio um determinado livro. E durante o dia, às vezes, eu leio um outro livro, porque isso, assim, também é bom, muito bom para exercitar o cérebro. Então, normalmente, eu estou sempre lendo 2 livros, simultaneamente, só que por exemplo, de um assunto mais não ficção, né, ou um livro para eu estudar algum tema, por exemplo, atualmente eu estou lendo apesar que são duas literaturas aí que meio que se linkam, né? Mas foi por acaso, não escolhi proposital, não foi proposital. Como eu estava fazendo um curso sobre runas, e, e aí é todo baseado na mitologia nórdica. Então eu tô lendo um livro sobre mitologia nórdica. Então, assim, que conta toda a história, desde o início, dos deuses lá, né? A criação dos mundos, daquela árvore da vida lá deles, né? Yggdrasil que chama, e aí do surgimento dos deuses, dos gigantes. É muito interessante, né? Essa mitologia. E, e eu tô lendo a saga do ciclo de Avalon, que aí é mitologia celta, mas aí já é uma história, não é um estudo, assim, é uma história de ficção, é uma lenda, né?
uma história com vários personagens que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Que o primeiro livro é, não sei se você, acho que muita gente deve conhecer, né? As Brumas de Avalon. Só que aí as Brumas de Avalon, na verdade, é o final da história. E aí o ciclo, a partir do segundo livro, vai contando o início, né, do surgimento, da criação de Avalon. Então, assim, então quando eu tenho tempo, aí eu paro, né, em vez de eu ir assistir um filme, uma série, alguma coisa, eu vou ler os livros, que é um hábito que eu gosto e que me faz bem, e também porque, e é uma coisa que, assim, isso eu tenho visto, outro dia até um psiquiatra, estava vendo, eu gosto de ver também, às vezes, é, em vez de ver, né, televisão, tudo, eu gosto de ver, às vezes, podcasts com assuntos interessantes, eu gosto muito de pesquisar as coisas, de saber como as coisas funcionam, né? E aí outro dia eu estava, como eu escrevo também, né, a respeito das coisas que estão acontecendo, das situações que eu vejo. Então, normalmente gosto de dar uma pesquisada para entender um pouco mais. E um assunto que me interessa muito é assim, né, é sobre o que tem acontecido, né, com essa geração atual, né, o que está causando, né, tanta fragilidade, tanto desequilíbrio emocional. Então, eu gosto de pesquisar sobre isso. E E aí, outro dia eu estava assistindo um psiquiatra muito antigo aí, assim, um psiquiatra raiz mesmo, muito conhecido, e ele estava falando disso, que infelizmente, né, essa aceleração que o que está causando muita ansiedade, depressão e tudo, que é o que vários psicólogos e psiquiatras falam, é o excesso do uso de telas, né? Porque tudo é muito rápido, então, principalmente a criança que tem acesso muito cedo a telas, ela não desenvolve o tédio, né, a paciência, então, porque tudo nas telas é muito rápido. Então, ela acaba não desenvolvendo o saber esperar, né, a criatividade. E aí ele fala, né, que uma das melhores e maiores invenções, né, do homem foram os livros. Porque realmente, quando você assiste um filme, por exemplo, você está ali numa situação passiva, você está absorvendo ali. A história está se desenrolando, mas você está captando só as imagens. Quando você está lendo um livro, você tem que transformar, né? A sua mente tem que transformar aquelas palavras em imagens. E a gente começa a criar e visualizar a cena que está se desenrolando, né? Que você está lendo ali. Então você transforma aquelas palavras em imagens. Então é um trabalho seu, um trabalho mental seu. E isso para o nosso cérebro é excelente, né? E meio que assim tira a gente dessa aceleração das telas, né? Dessa é, coisa meio paranoica que a gente está vivendo, porque tudo é tela, tudo é tela, tudo é tela. A gente trabalha o dia inteiro olhando tela. E aí quando você vai, né, para dar uma descansada, muitas vezes a gente fica nas telas. Ou está na rede social, ou está assistindo algum conteúdo é, voltado, né, direto de alguma tela, né, ou do computador, ou do celular, ou da televisão, e a gente acaba ficando meio que dependente disso. E não e isso atrapalha um pouco os nossos processos, né, de criação, que são importantes para que a gente mantenha a nossa mente saudável. A gente precisa exercitar a nossa mente. Então a gente tem que não interagir só de uma forma passiva, né? Porque quando você está lendo um livro, você está fazendo aquele trabalho, você está criando a história, imaginando do seu jeito. Tanto é que quantas vezes a gente lê um livro e que se transforma em filme, e normalmente quando você assiste o filme, às vezes a gente se decepciona, porque assim, você criou um personagem tudo muito diferente do que você está vendo na tela, né? E os livros normalmente, né, são muito mais ricos em detalhes, em personagens. Quando são transformados em filmes, normalmente tem que cortar algumas coisas. E por isso que às vezes a gente fala, poxa, mas faltou isso, faltou aquilo, ou tal detalhe era importante e não está no filme.
Então, assim, esse é um hábito que eu gosto, né? Que eu reintroduzi com mais, nunca deixei de lado, mas hoje eu tenho tenho um tempo maior dedicado à leitura, né? É uma coisa que eu gosto e que aí vem os psicólogos, psiquiatras falando que realmente isso é muito bom, né, para a nossa saúde mental. Então, é, o que eu trago nesse texto justamente é a gente procurar hábitos que nos façam bem, que melhorem tanto a nossa saúde física, mental, emocional. Então, assim, meditação, de vez em quando, esse é um hábito que eu gostaria de introduzir assim com muito mais frequência do que eu faço, porque eu me sinto bem quando eu consigo parar e fazer, nem que seja alguns minutinhos de meditação, porque aquilo traz, né, a própria respiração, né? Você parar para prestar atenção na sua respiração por alguns minutos, isso já te dá uma reequilibrada, principalmente quando a gente está meio tenso, né? Hoje, por exemplo, é um dia, hoje que eu estou gravando esse vídeo, é 2 de setembro, e foi um dia assim que as energias estavam muito tensas por muitos acontecimentos, né? Principalmente aqui no nosso Brasil. Acontecimentos muito importantes e densos, né? E tensos. Então, a gente fica um pouquinho mais, com a energia um pouco mais desequilibrada, um pouco preocupada. Então, a meditação traz a gente de volta para o centro, né? Às vezes, assim, uma oração, você parar, fazer uma oração, por exemplo, hoje eu fiz, porque hoje é um dia que precisava realmente a gente trazer uma energia assim muito positiva para o nosso planeta, principalmente para o nosso país, porque hoje estavam sendo travados muitos combates, muitas batalhas aí, então a gente está num momento assim crucial que precisa realmente de muita vibração, de muita oração, de muita energia. E é natural que a gente, né, queira acompanhar, porque afinal de contas são coisas que afetam a nossa vida, afetam a vida dos nossos filhos, né, das nossas famílias. E, e a gente, e lógico que causa, né, uma certa tensão, uma certa preocupação. E então parar, mentalizar, respirar, trazer equilíbrio, fazer ali uma oração ou usar alguma ferramenta que cada um, né, sinta que faz sentido, né? Por exemplo, eu gosto muito do Ho'oponopono, né? Gosto de às vezes colocar um incenso com um cheirinho assim mais é, tranquilizante, trazer, né, aquele momento de relaxamento e de sossegar a mente e tentar, né, trazer confiança, né, reforçar a nossa fé, vibrando naquilo que a gente deseja, né, que aconteça. A gente sabe, né, que essa situação que a gente está passando era algo que precisava acontecer, porque a gente está vendo aí tanta exposição, tanta coisa acontecendo que precisava vir à tona. Mas é desgastante, né? Desequilibra a gente assistir certas, principalmente quando a gente presencia injustiças e a gente se sente impotente diante daquilo. Mas é por isso que é importante a gente centrar, reequilibrar, respirar e fortalecer a nossa fé de que as coisas vão acontecer no devido tempo, né? E nem sempre é o nosso tempo, o tempo que a gente gostaria, mas ter fé que tudo vai ser como tem que ser e que o final, com certeza, vai ser muito melhor do que o que a gente estava esperando. Então, trazer equilíbrio para a nossa vida, porque a gente se equilibrando, a gente consegue equilibrar também, contribuir para o equilíbrio do que nos rodeia, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.